Salve, salve, pessoal! Vamos iniciar um evento aqui de que gosto muito, o evento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o cargo de promotor. Nós estamos na reta final com resolução de questões de direito administrativo. E meu nome é Rafael Spier. Nós vamos selecionar aqui, nós selecionamos, na verdade, questões de provas de concurso da FGV e também da VUNESP, cargo de magistratura, que são questões bem interessantes que trazem, né, o tema ou os temas que eu considero relevantes para a prova de vocês. Isto é, quando você estiver lá na hora da prova, eu acredito piamente que você vai encontrar os seguintes temas: improbidade administrativa, regime jurídico administrativo, especialmente destacando os princípios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entre outros assuntos que vocês vão ver ao longo da resolução das questões que colocarei aqui à disposição de vocês. Beleza? Seguinte, vamos partir para dentro, porque eu quero aproveitar todo o tempo que está disponível aqui nesta live. Então, sem delongas, vamos para a primeira questãozinha, valendo! Sobre a reta final de direito administrativo, primeira questão, prova da magistratura 2, tá? De 2025, agora no segundo semestre, uma questão de improbidade administrativa. Valendo! O Ministério Público ingressou com a ação de improbidade em face do Marcos, sob o fundamento de que, em abril de 2025, o referido agente público, agindo com dolo específico, teria incorporado ao seu patrimônio diversos notebooks, telefones, celulares de última geração, de propriedade do poder público, ensejando lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Essa é a primeira parte da questão, tá? Ela coloca o candidato diante do seguinte panorama. O camarada, em tese, tem os ingredientes necessários para ser condenado pelo ato de improbidade descrito no artigo 9º da Lei de Improbidade, inciso 4, nós temos aqui a improbidade de enriquecimento ilícito. Digo, o dolo específico exigido tanto no caput do artigo 9º, conforme o que descrito no parágrafo 2º do artigo 1º, exige que aquele que ajuiza a ação, por exemplo, o Ministério Público, demonstre, né, com provas cabais, de que houve uma intenção de alcançar o resultado ilícito proibido na lei. Né? A gente tem o conceito lá de dolo específico, no parágrafo 2º do artigo 1º, manifestação de vontade livre e consciente com o propósito dirigida à obtenção do resultado ilícito proibido na lei, que aqui é o ganho patrimonial indevido, no caso concreto, mediante a incorporação de patrimônio das entidades descritas no artigo 1º, parágrafo 5º, 6º e 7º. Fazendo aqui um grifo, uma marcação, incorporação ao próprio patrimônio de notebooks, telefones celulares de última geração de propriedade do poder público, tá? Ensejando a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Esse é o panorama que a questão defende. Seguindo agora, a partir da palavra concomitante, mudando a cor para facilitar. Concomitante, o órgão ministerial, concomitantemente, o órgão ministerial, parquet, requereu a decretação de indisponibilidade dos bens do réu, a fim de garantir o integral ressarcimento do dano ao erário e ao pagamento de futura e eventual multa civil. Temos um problema aqui, tá? Temos um problema. Ele está colocando na situação 2 as disposições do artigo 16, que trata da indisponibilização de bens como medida de ordem cautelar judicial para garantir a aplicação das normas de improbidade administrativa sobre o caso concreto. E no que tange a aplicação das normas, qual seria o propósito da indisponibilização de bens? Bom, segundo o artigo 16, o propósito da indisponibilização é o ressarcimento do prejuízo causado ao erário e a perda de bens que incorporou indevidamente ao próprio patrimônio, que é o caso aqui.
Então, a perda de bens. O ressarcimento integral, vale dizer, dos prejuízos causados ao erário e a perda dos bens que eventualmente tem angariado, tem obtido ilicitamente, que é justamente a historinha aqui. Rafael, eu não entendi qual o erro então, né? O que precisa ser destacado aí, eu não entendi ainda. Depois eu vou te explicar agora. O valor que será indisponibilizado não pode incidir sobre possíveis multas que sejam aplicadas em face da condenação. Então tá aqui, ó. Esse é o problema. O valor da indisponibilização de bens não compreenderá os valores de multas que eventualmente possam ser impostas ao meliante. Aqui é correto afirmar que, pela aplicação do artigo 12, no inciso 1, a multa equivalerá ao ganho patrimonial indevido, o ganho ilícito, no exercício da função em razão dela, entende? Então, a multa equivalerá ao proveito, né, que ele obteve. E a indisponibilização não incide sobre a multa. A gente pode dizer que a indisponibilização se circunscreve ao ressarcimento integral. Beleza? Então, aqui ele plantou na questão um erro que certamente ele vai fazer germinar em alguma alternativa, tá? Indisponibilidade recai sobre o que está em verde. Não recai sobre o que está aqui agora sublinhado de vermelho. Seguindo, o parquet informou ao juízo ainda que, em consulta aos sistemas oficiais, constatou-se que Marcos dispõe da quantia de R$100 mil em conta corrente e também de um veículo automotor importado avaliado em R$200 mil. Aí, no caso, é um veículo automotor. Perfeito? Qual é a prioridade? A prioridade é essa, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 16. Tá? Porque valores depositados em conta poupança, investimento, apesar da liquidez, a gente tem que deixar como última ratio. Tá? Então, a prioridade recai, neste caso aqui, sobre o veículo automotor, que se não for suficiente, né, para ressarcimento integral e eventual aplicação das normas contidas na lei, perda de bens, especialmente, aí sim a gente pode chegar aos valores depositados em conta. Lembrando que não poderá ser indisponibilizado valores até 40 salários mínimos e que também, como regra, não poderá ser sujeito à indisponibilização de bens, chamados bens de família, salvo se os bens de família foram obtidos mediante o ganho patrimonial indevido. Então, eu vou colocar aqui como observação, essas duas últimas partes constam nos parágrafos 13 e 14 do artigo 16. Tudo bem? Veja que essa questão é bem interessante para fazer uma revisão, tá? Deixando claro aqui, o examinador ainda alega que não existem outros bens de sua propriedade. Nesse cenário, considerando as atuais disposições da lei de improbidade, é correto afirmar que a indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem, vamos lá, exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, beleza? Sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Correto. Exclusivamente, letra B. Tá vendo que tá igual a letra A até aqui? Repare, aqui também, ó, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil, ok? Perfeito?
E aí, a parte que nos parece ser diferente começa daqui, ó. Vamos lá? Sendo certo que a ordem da indisponibilidade deverá priorizar o veículo automotor importado, correto, avaliado em 200 mil. Essa aqui é uma alternativa boa. A de baixo, a partir daqui, sendo certo que a ordem de indisponibilidade deverá priorizar a quantia de 100 mil. Errado. Essa aqui é última ratio. Beleza? Sobre o tema, parágrafo 11 do artigo 16. Letra B, incorreta. Continuando, letra C. O integral ressarcimento do dano ao erário e sobre os valores a serem eventualmente pagos a título de multa civil. Negativo. A partir daqui temos um grave erro, porque não compreende valores de multa civil, já está errado. Sendo certo que a ordem de disponibilidade priorizará o veículo. Isso é certo, mas não é o suficiente para convalidar a questão. Letra D. O integral ressarcimento do dano ao erário e sobre os valores a serem eventualmente pagos a título de multa civil. Ele insiste no erro. A partir daqui, ó, não abrange, a gente já sabe, né, os valores de eventual multa civil aplicada no caso concreto. Isso está errado, já deixa o item aqui não marcável. Sendo certo que a indisponibilidade priorizará a quantia de 100 mil. Errou novamente, porque a gente sabe que a prioridade será sobre o veículo, sendo a quantia última ratio, última alternativa. Letra E. Os valores a serem eventualmente pagos a título de multa civil. Errado já de entrada, né? Sendo certo que a ordem de indisponibilidade priorizará a quantia em conta corrente. Errou novamente. Com isso, então, o gabarito se confirma como sendo a alternativa A. E eu acho que isso essa questão na verdade, um excelente palco de revisão sobre indisponibilização de bens. E esse tema, ele é muito cobrado em provas, tá? Não só de magistratura, como também do Ministério Público. Daí, o que eu fiz? Investigando, né, questões super recentes, também temos essa daqui da VUNESP, sobre improbidade administrativa, que eu considerei bem interessante, aplicado para a magistratura do estado de São Paulo. Essa questão é mais difícil que a anterior, porque ela faz uma abordagem mais holística, que permite uma revisão ainda mais abrangente de um conteúdo compreendendo licitações. Vamos lá? Vamos iniciar então. Em um município, o secretário de saúde, ao assumir o cargo, encontra sistema de distribuição de medicamentos básicos em colapso, com estoques praticamente zerados e contratos com fornecedores irregulares ou vencidos. Diante disso, o gestor decide tomar medidas emergenciais, como firmar contratos temporários com fornecedores locais, sem a realização de licitação, visando atender a demanda imediata da população por medicamentos essenciais, como antibióticos e analgésicos. Muito bem. Aqui a questão ela começa narrando uma situação que ele mesmo chamou de emergencial. Situação emergencial. Perfeito? Em se tratando de emergência, surge a pergunta: seria possível celebrar contrato com fornecedores dos tais medicamentos sem necessidade de licitação? Bom, o regime jurídico administrativo impõe à administração pública observar ao princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E aí você entende legalidade no contexto amplo para compreender normas, inclusive, da Constituição. E aí, começando lá da Constituição Federal, você tem que, de acordo com o artigo 37, inciso 21,
Quando a administração pública precisa celebrar contrato de fornecimento, será necessária a realização de uma licitação. Licitação. Perfeito? Celso Antônio Bandeira de Mello nos explica que a exigência de licitação para a celebração de contratos depende da reunião de certos pressupostos. Um dos pressupostos é o pressuposto lógico. O outro é o pressuposto jurídico. Vamos colocá-los aqui. Pressupostos da licitação. O pressuposto lógico é a viabilidade de competição. Viabilidade de competição. Ok? Ele denominou de pressuposto lógico. O outro pressuposto é chamado de pressuposto jurídico, que é a necessidade e adequação da realização da licitação. Necessidade, adequação. Adequação. Aqui, especialmente no tocante à adequação. Vamos fazer aqui uma marcação. Observe e raciocine. A licitação, enquanto instrumento para contratação pública, é o instrumento mais adequado, e daí eu acrescento necessário, para agilizar a celebração de contratos nessa linha circunstancial apresentada pela VUNESP? A resposta é não. Então a gente pode dizer de uma forma bem lúdica que aqui nós temos uma falta do pressuposto necessidade e adequação, que é o pressuposto jurídico. E que nessa tocada, a ausência dele gera dispensa de licitação. Entende a sistemática? No de cima, a falta do pressuposto lógico de licitação. Isso aqui eu estou analisando bem sobre o caso apresentado pela VUNESP. Nesse primeiro caso, da viabilidade de competição, nós estamos diante do pressuposto lógico, cujo não atendimento gera licitação inexigível. Inexigível. E aí, pelo princípio da legalidade, o que fez o legislador infraconstitucional? Regulamentou o tema. E como ele regulou o tema? Dizendo o seguinte, agora a partir daí, Lei 14.133 de 2021, Lei Geral de Licitações e Contratos. Artigo 74, serão inexigíveis as licitações quando não houver viabilidade de competição, em especial nos seguintes casos. Rol exemplificativo. Exemplificativo. Pressuposto jurídico, que é o caso da questão. É exatamente esse caso aqui, tá? Pressuposto jurídico. A administração pública, artigo 75, ela analisará, caso a caso, se a licitação é o meio adequado e necessário para a celebração do contrato. Se ela entender que não, ela dispensa a licitação. Licitação dispensável em um rol taxativo de situações. Aí, o que narrou o examinador? Situação de emergência que está prevista no artigo 75, inciso 8, cuja constitucionalidade foi declarada na ADI 6890/DF, tá? Em 2024, o STF declarou que existe constitucionalidade no inciso 8. Tá? Fiz aqui uma breve revisão, então, para a gente entender que, dado o regime jurídico administrativo aplicado a licitações, a administração pública é obrigada a licitar, mas nem sempre, porque existem situações que os pressupostos da licitação não são atendidos, e aí a administração pública ela tem que lidar com isso. No caso apresentado, nós estamos aqui diante de necessidade e adequação. Será que é necessário? Será que é adequado? Então vamos deixar já marcadinho aqui, necessidade e adequação,
pressuposto jurídico que vai render uma licitação dispensável por razões de oportunidade e conveniência. As licitações dispensadas do artigo 76 cuidam especificamente de situações de alienações, sem a necessidade de leilão. Então, os verbos conceder o direito de usar ou o direito real de uso, ou ainda vender, permutar, doar, são os verbos utilizados para licitação dispensada, que também entra no pressuposto jurídico, tá? Se é necessário ou não, adequado ou não, realizar o leilão especificamente, com a diferença que não é de um viés discricionário, tá? A lei já diz, quer vender o bem, por exemplo, no caso, um bem do poder executivo sendo vendendo a outro poder do mesmo estado, é possível fazer a venda sem necessidade de leilão, tá? Conforme, salvo engano, o artigo 76, inciso 1, a linha E de empolgação, tá certo? Então, depois de dar uma lidinha, não é do que nós estamos tratando aqui, a FGV não explora tanto, tá? Mas pode cair na sua prova, lembrando que a sua banca não é a FGV. A banca que vai organizar o concurso de promotor do Ministério Público do DF é o próprio Ministério Público do Distrito Federal. Então aqui é um caso que não houve contratação, tá? O serviço é prestado diretamente pelo próprio órgão. Vamos seguir então agora a partir de analgésicos, mudando a cor, passando a verde. Aqui, após uma representação formulada por um cidadão, o Ministério Público ingressa com uma ação por improbidade administrativa contra o secretário. Mas por quê? Vamos ver. Por desrespeito à exigência constitucional de licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Bom, como expliquei, apesar de haver de fato uma exigência constitucional, existem casos em que a contratação será direta, portanto, sem licitação. Perfeito? Então não nos parece o caso de ter sido praticado um ato de improbidade. Mas existe menção na lei de improbidade a improbidade, vamos colocar aqui, de lesão ao erário, prejuízo ao erário. Tá? Que é basicamente a situação em que eu tenho uma dispensa de licitação irregular e aí eu tenho a contratação mediante dispensa irregular, indevida, de licitação. Ela é prevista no artigo 10, tá ok? Especificamente no inciso 8. E aí eu quero que você já grave isso aqui, ó. Esse dispositivo afastou a antiga vetusta interpretação do STJ a respeito da presunção de dano, que é o dano em ré ipsa, tá? Então, a norma do inciso 8, alterada a partir da Lei 14.230, no dia 25 de outubro de 2021, a norma do inciso 8 afastou a possibilidade de um dano presumido. Tá? Então, o dano deve ser provado. Exige-se prejuízo, tá? Ter ocorrido a efetiva consolidação de um prejuízo. Isso aqui é lesão ao erário. Grave bem. Exige-se o prejuízo. Não cabe, inclusive foi revogado, inclusive a própria decisão do STJ acerca do tema já foi alterada, tá? Porque a lei expressamente exige o prejuízo, não cabe dano presumido. Presumido, in ré ipsa. Fizemos uma baita revisão aqui, tá? Então veja que essa questão eu achei sensacional, porque ela mexe com ninhos de marimbondo, tá? Com base na situação hipotética e na legislação nacional, é correto afirmar que, direto ao ponto agora, diferente da FGV, que fica repetindo as alternativas, aqui a VUNESP, ela adotou uma forma mais próxima do SEBRASP de cobrar as questões. E isso é bem interessante, porque eu percebi que na prova de 2021
que foi organizada pelo próprio Ministério Público do DF, as questões eram muito de certo ou errado, e depois marque a alternativa que apresenta as questões corretas ou falsas. E aí eu achei essa questão bem interessante para vocês, porque ela trabalha nessa linha de raciocínio, tá? Mais próxima do SEBRASP do que da FGV. Letra A. Mesmo diante da necessidade de se respeitarem os princípios da legalidade e da impessoalidade, o ordenamento brasileiro reconhece que é necessário, ao avaliar a regularidade das condutas dos agentes públicos, observar eventuais obstáculos e dificuldades reais do gestor. Isso aqui é bom, tá? O que acontece? Atualmente, nós temos uma corrente doutrinária contemporânea que trabalha o princípio da segurança. Vou ver se aqui no slide anterior. Eu acho que vai ser mais interessante a título de observação. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Que aborda o princípio da segurança jurídica em dimensões. A segurança jurídica vai sendo fatiada em camadas, tá? A teoria de casca de cebola. Vai fazendo camadas. Então você tem a segurança jurídica subjetiva ou objetiva. Essa é uma camada. Outra camada, segurança jurídica, que é a que começa a nos interessar mais, com base no consensualismo. Quer dizer, o consensualismo como importante ferramenta para garantir a estabilidade das relações jurídicas travadas entre administrados e administração, onde os administrados e a administração constroem as soluções e alternativas, constroem as decisões, de forma que propicia maior longevidade dos seus efeitos e também mais facilidade da aplicação, já que os próprios destinatários, de alguma forma, contribuem para a tomada de decisão. Então ele cobra audiências públicas, consultas públicas, né, termos de ajustamento de conduta. Olha que interessante para a galera do Ministério Público, tá? Tem tudo a ver. É porque isso foi ganhando contornos mais administrativos. Então, o que era antes muito visto, por exemplo, em nível, né, de instrumentos processuais negociais, passou a um semblante mais administrativista, que não deixa de ser um processo também, mas um processo de caráter administrativo. Vamos seguir. A segurança jurídica também pode ser interpretada a partir do chamado consequencialismo. Consequencialismo. Onde a administração pública ela tem que ser recrutada a refletir melhor sobre os prováveis efeitos das suas decisões, porque eles podem ser ruins, negativos, né? Então, no ato de improbidade, eu falei da administração, mas não é só na instância administrativa, também isso para a instância judicial, tá? Então, seguindo nessa linha, em um processo judicial de improbidade administrativa, a lei de improbidade recruta do magistrado analisar, ponderar quais serão as consequências das suas decisões. Então, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa permite que o juiz aumente o valor da multa até o dobro, quando ele diagnostica que o valor da multa, do jeito que se acha no artigo 12, inciso 1, 2 e 3, não é suficiente para imprimir o caráter sancionatório desejado pela lei. Ele pode majorar até o dobro. Só que, ao mesmo tempo que pode, ele é recrutado a refletir sobre as consequências dessa decisão. Porque se majorar demais, pode ser que a empresa ela tenha prejuízos tamanhos que venham a refletir de forma ruim, deletéria, para o interesse público. Então, se a empresa fecha, o caráter social da empresa de gerar empregos, força de trabalho, fecha-se postos de trabalho. Se fecha um posto de trabalho, nós temos um efeito social ruim. Então, será que vale a pena prejudicar a atividade e a manutenção da empresa a ponto de sacrificar postos de trabalho? O juiz tem que considerar isso. Não estou dizendo que tem que fazer, não, então deixa de aplicar a multa. Não é esse o ponto, mas refletir. Então essa ideia, essa responsabilidade é o que hoje
parte da doutrina chama de consequencialismo, como dimensão da segurança jurídica. Entende? Isso está previsto na lei de improbidade. Tá? Fechar postos de trabalho gera problemas também econômicos. Né? A circulação de mercadoria, serviços, porque os próprios empregados são consumidores. Para além disso, fechando a empresa ou partes da empresa, deixa-se também de arrecadar, né? Tributação e por aí vai. Tá? Mas o gran speciale para nós é esse terceiro aqui, ó. A segurança jurídica também deve ser analisada do ponto de vista do circunstancialismo. Circunstancialismo versus irretroatividade. Irretroatividade da instância revisional, de decisões tomadas em instâncias revisionais. E isso vai ser importante para a gente. Repara aqui, ó. Volta na alternativa A. Mesmo diante da necessidade de se respeitar os princípios da legalidade e da impessoalidade, tá vendo aqui que a questão ela traz à tona essa ideia? Dispensar a licitação para contratar uma determinada empresa para atender o caráter emergencial. Beleza. Ao mesmo tempo que tem que respeitar a legalidade e também a impessoalidade na contratação, já que não está tendo a disputa, isso poderia ser colocado em xeque. Ele coloca: o ordenamento brasileiro reconhece que é necessário, ao avaliar a regularidade das condutas dos agentes, observar eventuais obstáculos e dificuldades reais que o gestor atravessa. E isso é o quê? É justamente o circunstancialismo. Circunstancialismo. A questão nos propõe uma análise do circunstancialismo na instância sancionatória. Que é dizer o seguinte: porque você não teve, você não ponderou a realização da licitação, que poderia trazer muito mais economia e, portanto, uma contratação mais eficiente, no viés de não desperdiçar. Mas você não refletiu sobre isso. Aí o cara vira e fala: brother, mas não tinha tempo hábil para refletir. Por quê? Porque faltavam medicamentos nas prateleiras, entre eles analgésicos e antibióticos, que são substâncias básicas para tratamentos médicos. Você está entendendo que hoje ponderar do jeito que você está ponderando é muito fácil, porque a situação se estabilizou, mas que na época em que eu me encontrava, a tomada de decisão tinha que ser feita num curto espaço de tempo? Circunstancialismo. O que, né, realmente permite a ideia de que, aqui eu botei retroatividade, mas é mais para instâncias revisionais. Depois eu até explico o que quer dizer com isso. Mas a questão não está pedindo isso aqui. Ela está pedindo o circunstancialismo, perfeito, como dimensão da segurança jurídica na instância sancionatória, por eventual prática de ato de improbidade de lesão ao erário, que foi cobrado insistentemente ao longo desse ano de 2025 pelas bancas variadas em concursos jurídicos, de magistratura e membros do Ministério Público. Entende a dinâmica? Então, por isso, essa alternativa ela é muito boa. Ela é muito boa. Sobre a irretroatividade, explico. Instâncias revisionais, né? Por exemplo, que vai se avaliar a legalidade ou a ilegalidade de um ato praticado no passado, que pode ser até mesmo a dispensa de uma licitação, perfeito? É muito fácil tomar hoje uma decisão sem considerar as circunstâncias da época. A pergunta é, analisando na ótica de hoje, será que a decisão seria adequada para a época? Ideia da irretroatividade, que inclusive a própria Lei 9784 de 99, no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, diz que é vedada a nova interpretação retroagir
sobre casos que já se cristalizaram pelo tempo e pelas circunstâncias. Deu para entender? Então, excelente a letra A, tá? Excelente a letra A. Eu aqui proponho a leitura do artigo 17C da Lei 8429, tá? Salvo engano, inciso 3, que traz justamente essa premissa. Mas eu convido o leitor também a dar uma lidinha no artigo 22 da LINDB, que eu vou colocar aqui como observação. Considerar as circunstâncias da época e não as atuais. Então, LINDB, a gente pode botar aí o artigo 22. Se você puder dar uma lidinha antes da prova no domingo, será excelente, tá? Antes da primeira fase. Ok? Revisão bem boa. Letra B. Há vício de origem na provocação da ação por improbidade a partir da representação formulada por cidadão diretamente ao Ministério Público. Ué, mas por quê? Na medida em que o cidadão deve primeiramente formular a sua representação à autoridade administrativa competente. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Errado. A lei de improbidade, especialmente, já que ele está falando aqui de improbidade, não estabelece essa condição. Você só pode representar no Ministério Público somente se você primeiro representar junto à autoridade administrativa. Considerando aqui, secretário de saúde seria quem? Prefeitura? Né? Não sei, entende? Primeiro tem que representar na prefeitura, porque o prefeito é superior hierárquico do secretário e aí vai tomar providência. Se não tomar, aí eu represento. Não tem sentido, tá? Isso você tem que ponderar sempre à luz da Constituição no artigo 5º, inciso 34A, direito de petição. Inclusive até critico mesmo a palavra cidadão, né? Como se fosse uma necessidade. Ele botou aí de forma realmente capciosa, o item fica errado. Letra C. Se após a avaliação concluísse que houve infração à lei, a natureza da infração e a gravidade dos danos não são relevantes na aplicação de eventuais sanções, assim como os eventuais antecedentes do agente. Isso é claramente errado. Isso atrai novamente o artigo 17 da Lei de Improbidade. Tá? Aqui devo inclusive advertir que eu estou tratando da Lei 8429, que eu já botei tanta lei aqui, não é verdade? Que aí pode ser que o candidato esteja olhando e falando assim, cara, esse cara é louco, ele está falando de que artigo? Lei 8429, tá? A questão parece que está sendo conduzida com base na Lei de Improbidade. E aí, artigo 17 de que lei? Lei de Improbidade, marcadinho aí, circulado, tá? Aí aqui é o artigo 17C, no inciso 4. Inciso 4. Dê uma lidinha, tá? Não precisa nem ler se não quiser, porque a ideia de que a natureza da infração e a gravidade dos danos não são relevantes viola o devido processo legal no viés de razoabilidade e proporcionalidade, tá? Porque eu não posso adotar sanções que vão além da necessidade para alcançar os objetivos pretendidos e também para se adaptar, para que haja subsunção às circunstâncias práticas, tá? Adequação, quero dizer, adaptação às circunstâncias práticas. Sanções devem ser na medida certa. Então essas variáveis, ao contrário do que foi falado, elas são relevantes na aplicação das eventuais sanções, assim como os antecedentes do cabra também. Letra D. A dispensa da licitação fundada na emergência apenas é autorizada pela Lei de Licitações na hipótese de calamidade pública. Negativo. Calamidade e emergência admite contratação temporária, contrato temporário aqui por 1 ano, tá? Esse contrato temporário aqui, foi uma alteração da Lei 14.133, é vedada a prorrogação, é 1 ano, tá? Inclusive foi nessa medida que foi declarada a constitucionalidade, porque eu não posso, sob a mesma justificativa, recontratar a mesma empresa sem a licitação. Mas isso não impede que ela, por exemplo, numa licitação que não tem a ver com os mesmos fundamentos da dispensa, ela participe. Ou ainda, para além disso, nada impede que a empresa ela seja contratada mediante nova dispensa de licitação, mas sob outros fundamentos,
que não seja a mesma emergência e calamidade, entende? Então, interpretando-se dessa forma, existe uma constitucionalidade. Daí, a ADI literalmente virou uma ação declaratória, tá? Então, voltando, a letra D não é só calamidade, é calamidade ou emergência, tá? E não tem que ser reconhecida pelo Congresso Nacional caso a caso. Você imagine, nós temos 5.571 municípios. E se cada município dependesse desse tipo de medida, melhor que não existisse federalismo. Você concorda? Então não faz sentido. É uma questão aqui bem simples de se dizer que ela é errada, tá? Já está previsto na lei a possibilidade da dispensa no artigo 75, inciso 8, tá? Da Lei 14.133, vale dizer. Então não precisa dessas avaliações daí, como ele está alegando, tá? Então, devidamente reconhecida pelo Congresso do território circunscrito do município, e desde que os contratos assinados sejam diretamente relacionados ao enfrentamento da calamidade. Calamidade ou emergência, tá? Calamidade ou emergência. Então isso aqui está errado, não é só, não é apenas, né? Enfim. Letra E. A lei de improbidade administrativa realmente reconhece como um ato de improbidade por atentado aos princípios? Não. Questão bem simples, não é atentar contra princípios, tá? É ato de improbidade de lesão ao erário. Sobre isso eu já tive a oportunidade de explicar, tá aqui, ó. Artigo 10, inciso 8 da lei de improbidade. Então não é atentar contra princípios, como ele aludiu. Então o gabarito se confirma. Resposta letra A. Questão bem interessante para uma revisão. Eu gostaria aqui de chamar-lhes a atenção. Você, por favor, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like, não te custa nada e vai ajudar pra caramba o professor, tá? Não duvide disso. Para além disso, ajude você também a se ajudar. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal do Gran Cursos, para que você receba sempre novos vídeos de qualidade igual ou superior até, tá? Porque é o que você merece, eu tenho certeza disso, tá bom? Então, se você ainda quiser conhecer mais dos nossos trabalhos, tá aqui, ó, eu coloco à disposição de vocês o meu canal também. E faça como eu pedi agora para o canal do Gran, se inscreva no meu canal também, ative o sininho de notificações e curta todos os vídeos que eu coloco lá. Tem vídeos mais antigos, vídeos mais modernos, e aí você vai vendo à medida da sua necessidade. Materiais escritos você encontra no meu site, excelentes para revisão. E os nossos posts diários lá no nosso Instagram, tá? @prof.rafaelspier. Pega os posts de jurisprudência e marque todos eles para você fazer uma revisão rápida, porque eu vou publicando semanalmente, tá? E aí você faz as marcações, vira um excelente fator de revisão, tá bom? Feita essa análise, a gente pode partir então para a última questãozinha que eu selecionei nessa live para a gente resolver. Estamos preparados? Espero que você esteja gostando, tá? Eu não vim aqui para fazer uma batelada de exercício por fazer, tá? Porque você, aluno do Gran Cursos, tem acesso, tá, a esses tipos de projetos chamados de treinamentos intensivos na plataforma do Gran. E se você não é aluno do Gran, eu sugiro fortemente você se inscrever como aluno do Gran para você ter acesso à resolução de vários exercícios que ficam à disposição dos alunos. Aí sim o professor resolve 50, 60, 70 questões. Isso é bem legal, eu mesmo faço muitos treinamentos intensivos. Mas a missão desse evento, dessa live, era fazer uma revisão, tá? Como o próprio nome indica, né? Uma reta final exige uma revisão. E é uma revisão com base em questões. Mas aqui eu optei pelo critério qualitativo e não pelo critério quantitativo. Isto é, a partir de uma questão, reverberar o máximo, né, abranger o máximo, capilarizar ao máximo as nossas análises, para compreender vários temas que julgo pertinentes na sua prova. Por isso que na primeira parte da nossa live eu não consegui descrever todos os tópicos que eu iria abordar, né, porque é bem holístico mesmo, tá? Excelente para você que está fazendo uma revisão. Sem delongas, última questãozinha aí, questão 3 da ENAM, é sobre a organização da administração, tá? E ele é bem tranquila, de repente a gente até consegue fazer uma outra questão. Vamos ver. O Estado beta, visando ampliar o acesso da sua população
aos serviços de saneamento básico, instituiu uma autarquia estadual para gerir e prestar diretamente o serviço de determinadas regiões do estado. Um determinado município do referido estado, à mesma época, firmou contrato de concessão com uma sociedade empresária privada, delegando-lhe a execução dos serviços de saneamento básico, sob a fiscalização do poder concedente municipal. Então, nessa primeira análise, nós vemos uma descentralização para a criação de uma entidade na administração indireta estadual. Na segunda parte, nós vemos uma descentralização para a celebração de um contrato de concessão com o setor privado. Então, nós temos duas descentralizações, tá? Que são distribuição de competências entre pessoas jurídicas, portanto, de caráter externo e com a ruptura de um viés hierárquico. E esse tema está associado à organização da administração pública, que é velho de guerra e cai em todo tipo de concurso público, seja de carreira jurídica ou não. Considerando os casos narrados, assinale a opção que mostra entendimento sobre as duas medidas administrativas adotadas. Aqui eu queria ir direto ao ponto. Resposta letra B. A criação de autarquia caracteriza a descentralização por serviços ou outorga, também chamada de descentralização técnica ou funcional. Características basilares: administração indireta, depende de lei, e especialmente grave isso, transfere-se a titularidade da competência pública e a respectiva execução ao ente descentralizado. Já na segunda, marcando na cor verde, teremos a descentralização por colaboração ou delegação, correto? Tá? Também por José dos Santos Carvalho Filho, denominada delegação contratual, porque ele chama de cima de delegação legal e a de baixo delegação contratual, por causa do viés contratual, tá? Que se origina. Nessa, nós temos particulares que recebem por delegação de serviços públicos, né, a responsabilidade de executar a competência pública e não a própria titularidade da competência, sendo essa a diferença mais marcante, tá? Entre outras diferenças, porque a descentralização aqui se dá junto ao particular, e aí vai se exigir licitação, já que de viés contratual. Inclusive marcado essa regra na Constituição, artigo 175. Tá certo? E também na Lei 8987, se você pegar lá o artigo 2º, inciso 2, 3 e 4, lembrando que no 2 e 3, para concessões, exige-se-á concorrência ou diálogo competitivo. E no tocante às permissões, exige-se licitação, não se exigindo uma determinada modalidade específica. Perfeito? Então nos parece aqui de fato o gabarito correto, resposta letra B de bacana. As demais ficam prejudicadas. Beleza? Vamos fazer mais uma? Porque essa aqui é uma questão também bem simples e eu julgo que ela seja super relevante para a prova de vocês. E a gente encerra a nossa live. Vamos lá, questãozinha de número 4. Considerando a necessidade de novas contratações de serviços de engenharia para a realização de obra pública e o dever de ética na administração, o município Alfa elaborou lei e publicou edital com a inclusão da exigência de apresentação de programa de integridade na fase licitatória de habilitação jurídica por sociedades empresárias licitantes e interessadas no certame local. Olha só, essa questão é uma questão que exige do candidato atenção logo na entrada. Porque o que está acontecendo aqui? O município legislou. Quando o município legisla sobre licitações e contratos, ele atrai a regra de repartição de competências prevista na Constituição Federal, artigo 22, inciso 27, segundo o qual as normas gerais de licitações e contratos serão legisladas pela União. Estados, municípios e DF podem editar normas, sim, legislar normas de licitação, desde que elas sejam normas específicas,
e que não entrem em conflito, atenção para essa parte, e que não entrem em conflito com disposição geral. E aí qual que é o problema? Aqui nós temos um conflito interfederativo. Por quê? Ele colocou, olha aqui, ó, exigência da apresentação de programa de integridade na fase licitatória de habilitação jurídica. Sendo que a Lei 14.133, que é a lei de licitações e contratos com normas gerais, não que todas as normas da 14.133 sejam gerais, tá? Longe disso, mas isso é um assunto mais delicado. O que é importante entender? Que sim, que de regra, as normas contidas na 14.133 são normas gerais e que respeita a Constituição, já que foi a União quem legislou a 14.133. E nela, adiante com o tema, 14.133 de 2021, artigo 25, parágrafo 4º. O que acontece? Ele dita que o programa de integridade não será, se não exigido da empresa vencedora, depois de encerrada a licitação. E mesmo assim, será uma exigência quando o valor do contrato for de grande vulto. Então, contratos de grande vulto. Contratos de grande vulto. Salvo engano, inciso 22 do artigo 6º da Lei 14.133, quando excede, portanto, quando está acima de 200 milhões. 200 milhões. Uai, professor, mas esse valor já está maior. A FGV, que não é a banca de vocês, tá? Mas, para evitar surpresa, a FGV, este ano de 2025, cobrou 2 vezes os valores atualizados. Os valores atualizados, se você tiver tempo, tá no decreto 12.343 de 2024. Veja que eu falei se você tiver tempo, porque se você não viu até aqui, às vezes não vai dar tempo. A prova tá aí marcada já em poucos dias, tá? Mas se der tempo, dê uma lidinha. Esse daqui, ó, tá ali na aproximadamente 251 milhões, tá? Então olha lá, vamos juntar aqui as informações. Segue o raciocínio. Deixa eu fazer aqui uma marcação lógica para vocês. De acordo com a norma geral editada pela União no parágrafo 4º do artigo 25, a exigência de compliance do programa de integridade será feita em relação à empresa vencedora da licitação, nas contratações de grande vulto, que segundo a própria lei são as que excedem 200 milhões, o que hoje aí está girando na faixa de 250 milhões, por causa das atualizações sofridas nos valores pelo decreto 12.343 de 30 de dezembro de 2024, que foi um regulamento do presidente com base na Lei 14.133, artigo 182. Então é periódico, né? Todo ano vai ter, pelo IPCA especial, tá? O índice aplicado para correção dos preços. Estou falando detalhes porque se cair tu sabe, às vezes é um negocinho besta na prova, tá? Mas atenção, aonde existe o conflito interfederativo? Se a norma geral diz que essa exigência é para a empresa vencedora depois de encerrada a licitação e mesmo assim para contratos de grande vulto, o município não pode dispor em norma específica essa exigência como sendo condição de habilitação, que é uma das fases da licitação. A quinta fase, especialmente aqui, falando pela ótica do artigo 17. Entendeste? Então, nesse contexto aqui, a questão está trazendo para vocês o seguinte: o município podia ter feito isso? Não. Então vamos procurar a resposta dentro dessa linha de raciocínio. Analise juridicamente a conduta do município e assinale a correta. Olha aqui, ó, é inconstitucional e ilegal a conduta municipal, uma vez que a matéria é de competência constitucional da União, dispor sobre normas gerais, e a Lei 14.133 estimula as empresas licitantes
tenham programas de integridade sem torná-los obrigatórios durante, olha isso mesmo, ó, sem torná-los obrigatórios durante a licitação. Tá aqui então o gabarito, resposta letra C, questãozinha bem gostosinha, tá? Para vocês ficarem feras na disciplina. E eu vou precisar parar a live aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz a revisão dos tópicos que eu considero mais relevantes para vocês, tá bom? Não deixem de revisar, a gente cita os dispositivos aqui todos para você ficar fera, tá? Dando uma lidinha depois, fazendo seus apontamentos, porque, acredite, quando você escreve é melhor do que você pegar escrito assim como se acha nos quadros, tá? E é isso daí. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Gran Cursos Online, de ativar o sininho de notificações e, além de tudo, de curtir bastante esse vídeo aqui, porque isso faz muita diferença para nós que somos professores. E, acima de tudo, eu vim aqui para desejar-vos uma feliz prova, uma excelente prova, tá? Uma prova tranquila, que você consiga manter a tranquilidade, porque estudar é inegável que você deve ter estudado horrores, você conhece muito das matérias que serão objeto da prova. Agora, que é preciso ter calma, tranquilidade, para você, na ocasião da prova, na medida do possível da sua tranquilidade, lembrar de tudo, concatenar as ideias, entender o que o examinador está cobrando de vocês, entender eventuais erros da questão para saber pontuar, tá? E conseguir passar da primeira fase, tá? Porque é a primeira batalha, mas não a última. Contem conosco aí para sugestão de recurso, para ajudá-los, tá? A alcançar os seus objetivos. O meu nome é Rafael Espier e eu fico por aqui desejando uma excelente prova. Tchau, tchau.